Saudações, eu sou Ari, atenção porque hoje a Força Aérea de Israel fez bombardeios localizados no sul do Líbano. Na semana passada, esse sentido foi particularmente movimentado, mas os ataques de hoje aumentaram de intensidade. As forças de defesa de Israel confirmaram que atacaram depósitos de armas do Hezbollah situados literalmente incrustados dentro de zonas habitadas. Não eram instalações isoladas no meio do campo como as da semana passada. Eram depósitos de armamento localizados no coração das cidades civis. Antes do ataque, o exército israelense lançou avisos de evacuação para vilarejos como Brashid e Al-Mahadal, naquela região do sul do Líbano. A ordem foi clara: saiam de certos prédios porque virão ataques de precisão. A ideia foi reduzir ao máximo os danos civis. Avisos prévios, uso de munições guiadas, vigilância aérea constante e inteligência adicional para refinar os alvos. Enquanto isso, do Líbano foi informado sobre os impactos em edifícios dessas aldeias logo após os alertas. Então vê-se o padrão desses últimos meses. Hezbollah coloca infraestrutura militar fora e dentro de vilarejos e cidades. Israel avisa, ataca os depósitos, e o resultado é essa mistura quase inevitável de guerra dentro de áreas civis. Diante de tudo isso, a mensagem de Israel é dupla. Por um lado, estamos dispostos a atacar mais profundamente no sul do Líbano, e por outro, vamos tentar fazer isso com a maior precisão possível. Mas não vamos aceitar que o Hezbollah use vilarejos inteiros como escudo humano. Ou seja, não vamos mais cair na sabotagem de evitar os ataques, simplesmente porque eles colocam os depósitos dentro dos bairros civis. A pergunta que fica no ar é se isso é apenas mais uma rodada de ataques localizados ou se é o prelúdio de uma operação terrestre maior no norte, da qual se tem falado muito nas últimas semanas. Justamente todos esses ataques que Israel vem realizando nos últimos 20 dias se baseiam em relatórios de inteligência que apontam um forte movimento de material bélico para o sul do Líbano por parte do Hezbollah, como quem se prepara para uma incursão com Israel, uma nova rodada e até mesmo por parte das milícias do Hamas que operam e se movimentam ali nesse território. A política de Israel é muito clara. Se há uma ameaça latente, ela é destruída, e a verdade é que eles não dão trégua. Obrigado, muito bem. Agora vamos para a faixa de Gaza, para Rafah, o mundo subterrâneo dos túneis. Em um novo golpe contundente, as forças de defesa de Israel confirmaram oficialmente que o comandante do batalhão Rafah Oriental do Hamas, seu adjunto, um comandante de companhia e outro agente morreram quando tentaram fugir do famoso túnel dos 200 no sul da faixa. Os 4 foram detectados saindo dos túneis do leste de Rafah, em uma área que hoje está sob controle israelense e onde se acredita que ainda há dezenas de combatentes do Hamas que permanecem presos no subsolo. Esses famosos 200, que na verdade não são 200, mas que ficaram conhecidos assim e que todo mundo já conhece. Assim, a realidade é que pelo menos uma centena de homens do Hamas ficaram presos lá quando o cessar-fogo começou. Já faz mais de um mês e eles estão passando por maus bocados, a fome já está começando a apertar. Israel está com os olhos bem atentos lá. Não há como escapar dos drones de vigilância que ficam 24 horas sobrevoando essa área e, claro, das tropas em terra. Os nomes dos terroristas eliminados são importantes, porque não estamos falando de qualquer terrorista. Mohamed Bawad, que era o comandante do batalhão Rafah Oriental. E atenção, Abdullah Amat, filho do alto dirigente do Hamas. Quem é o pai do 4º terrorista eliminado? Bem, trata-se nada mais nada menos do que do próprio filho de Ghazi Amat, muito conhecido, aquele que conseguiu sobreviver à última tentativa de eliminação por parte de Israel no Catar. Amat é membro do burô político do Hamas. Um rosto muito conhecido da organização chegou a justificar publicamente o sequestro dos vivas de Kefir e de seu irmãozinho Ariel, que acabaram sendo assassinados em cativeiro. Em uma entrevista, quando lhe perguntaram como justificavam o sequestro dos vivas, ele respondeu algo assim:
É preciso exercer pressão sobre Israel e seu governo para fazê-los mudar de rumo? Hoje, o próprio Gassiamat tem seu filho morto, abatido em um túnel em Rafah. Na verdade, os líderes do Hamas, que vivem confortavelmente no Catar, participaram do velório simbólico de Abdullah Amat. O filho desse alto funcionário justificou o sequestro dos vivas na televisão. Aqui há um contraste muito forte. Os líderes do Hamas enterrando seus filhos em Doha, enquanto milhares de famílias israelenses e também palestinas continuam enterrando os seus, por decisões tomadas justamente por essa cúpula que vive lá, no conforto de seus luxos no Catar. Agora, um ponto importante pouco comentado. Na semana passada, Israel apresentou ao Hamas, por meio de intermediários, uma proposta para os terroristas presos nos túneis de Rafah. Render as armas, sair, serem presos e salvar a vida. Em vez de morrerem enterrados, foi oferecida a eles a opção de viver e, algum dia, serem libertados em acordos futuros. O Hamas, a princípio, exigia imunidade total para aqueles que estavam presos nos túneis. O Hamas, que inicialmente exigia imunidade total para quem estava preso nos túneis do outro lado da linha amarela, respondeu no Telegram: claro, estamos falando dos líderes que estão lá confortavelmente. Em Doha, no Catar, eles exigiram que a rendição não era uma opção. Ou seja, Israel abriu uma porta, os próprios líderes do Hamas a fecharam e enviam a mensagem de que é melhor morrer como mártir do que se render. São eles mesmos que condenam seus combatentes e seus próprios filhos a ficarem presos e morrerem nesse labirinto subterrâneo, mesmo que aqueles que estejam lá sejam seus próprios filhos. E falando desse labirinto, os comandos israelenses continuam descobrindo e destruindo enormes trechos de túneis ligados ao famoso e maior túnel descoberto até algumas semanas atrás, o de 7 quilômetros que mostrei em vídeo anterior. Não existem números oficiais, mas estimativas que circulam há anos dizem que cada túnel importante custava vários milhões de dólares. As equipes de escavação avançavam cerca de 4 a 5 metros por dia e, em um túnel, podiam levar semanas ou meses de trabalho contínuo, conforme a complexidade. Todo esse dinheiro, cimento, aço e eletricidade não foram usados para hospitais, moradias ou infraestrutura civil tão exigidos por ativistas pró-palestinos no mundo. A questão é que aquilo que eles exigem, os habitantes de Gaza poderiam ter tido, milhões de dólares que estiveram à disposição deles, que decidiram investir em um metrô subterrâneo projetado para esconder os líderes, mover armas, transportar sequestrados e lançar ataques policiais contra Israel. A eliminação de comandantes como Abdallah Ahmad e a destruição desses grandes trechos deixa o Hamas sem esse sistema nervoso subterrâneo. Menos mobilidade, logística e abrigos seguros. No entanto, o mais importante é que ainda não há rendição em massa e não sabemos se isso ocorrerá futuramente. São combates muito localizados, focos de resistência em câmaras isoladas dos túneis e uma guerra que se torna mais perigosa para todos, justamente porque é travada túnel por túnel, seção por seção. Um último detalhe importante. Antes da libertação de alguns reféns, o próprio Ghazi Ahmad declarou que não importava quantos ainda estavam vivos. Hoje, ele mesmo vive o luto de enterrar seu filho. Não é que isso repare o dano, mas mostra como no final a violência que eles promovem acaba atingindo também a própria casa deles. E a verdade é que não parece que eles se importem muito. Agora, é importante para vocês se manterem informados sobre o que ocorre em Israel. Vocês podem se inscrever no canal, ativem o sininho para saberem quando eu postar um novo vídeo e, claro, compartilhem bastante. Agora vamos para a Alemanha, prestem atenção, com uma imagem que tem muitos contrastes. Em uma base da Força Aérea Alemã, perto de Berlim, foi realizada uma cerimônia onde o Ministério da Defesa de Israel entregou à Alemanha o primeiro sistema antimísseis alemão, 3 operacional. Vamos refletir, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e da Shoah, a Alemanha nazista, que tentou destruir o povo judeu, hoje é um país democrático, cujos céus serão protegidos por tecnologia israelense. O Arrow 3 é um sistema de defesa antimísseis de longo alcance, capaz de interceptar mísseis balísticos fora da atmosfera
a mais de 100 quilômetros de altura, na fase exoatmosférica de sua trajetória. Faz parte da camada mais alta do guarda-chuva defensivo israelense e foi testado em cenários reais com muita eficácia, contra os mísseis lançados do Irã, Iêmen e outras frentes. Foi lá onde foi testado que a Alemanha se interessou por ele. E esse acordo gira em torno de 4 bilhões de dólares e é considerado a maior exportação de defesa da história de Israel. Este primeiro sistema está sendo integrado em uma base alemã e, nos próximos anos, até 2030 será adicionado para ter a capacidade completa. Mas além dos números, há um símbolo que fica marcado. Na cerimônia, tocou-se a Tikva, o hino nacional de Israel, em uma base da Força Aérea. Não faz tanto tempo, o céu da Europa era dominado por bombardeiros nazistas. Hoje, um sistema feito em Israel protege a Alemanha de ameaças de mísseis, inclusive dos nazistas modernos, como muitos aqui chamam o regime iraniano. É uma imagem que, para quem vive neste país e carrega a memória do Holocausto muito presente, conforta e, ao mesmo tempo, faz pensar em como a história pode dar voltas enormes em pouco tempo. Muito bem, atenção, porque estamos muito perto de encerrar o drama dos corpos dos sequestrados. O corpo devolvido ontem à noite a Israel pelo Hamas foi identificado como o do cidadão tailandês Sutisak Rintalak, de 42 anos. Sutisak trabalhava na agricultura nos pomares do Kibbutz Be'eri quando foi morto em 7 de outubro de 2023. E seu corpo foi levado para Gaza ou sequestrado para Gaza pela Jihad Islâmica. Como aconteceu com outros trabalhadores estrangeiros, tailandeses e nepaleses, o corpo de Sutisak será devolvido ao seu país para ser enterrado por sua família. Ele sustentava a casa. Um homem que veio para Israel simplesmente para ganhar a vida no campo e acabou preso no meio do horror de 7 de outubro. Com essa identificação, resta em Gaza apenas um corpo dos sequestrados, o do sargento-mor da polícia, Hangibli, assassinado enquanto ajudava a evacuar civis durante os ataques, e seu corpo continua retido na faixa. Para entender a frustração em Israel, é preciso lembrar de algo que aconteceu há pouco tempo. O Hamas entregou, através da Cruz Vermelha, restos humanos que, após análises forenses em Tel Aviv, foi comprovado que não pertenciam a nenhum dos sequestrados. Foi um golpe brutal para as famílias que esperavam notícias de Hangibli e do próprio Sutisak. E o engano foi esse. Isso se repetiu ontem, quando novos restos mortais foram trazidos para Israel e não foram identificados como pertencentes a nenhum dos sequestrados. Hamas não para com seus jogos. Rapidamente se apressou para entregar o corpo do tailandês. Mais um exemplo de como Hamas usa até mesmo os corpos como ferramenta de pressão e manipulação. E não vamos nos enganar. O Hamas sabe e entende muito bem que, uma vez que entregarem o último corpo para Israel, ficarão sem nada. Eles vão perder o freio de mão com o qual mantém Israel contido e não terão mais nada para poder manipular ou chantagear o Estado de Israel? Eles sabem que, nesse ponto, estarão à mercê dos planos concretos de Israel. Agora, pelo menos, a família de Sutisak pode enterrá-lo na Tailândia. A família de Hang continua esperando, e por trás desses nomes, há algo que às vezes se perde nos números. Falamos de pessoas que vieram trabalhar no campo e de jovens policiais que arriscaram a vida para resgatar outros sob fogo cruzado. De famílias que estão há mais de 2 anos em uma montanha-russa de esperança, angústia e luto. Certo, se este conteúdo te ajuda a entender melhor o que acontece aqui em Israel e na região, então te convido a se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Nos vemos!